Sejam todos bem-vindos ao meu canal Evandro Borges e o autoconhecimento na gestão. Eu selecionei um tema para a gente poder conversar hoje, que é um tema que eu venho observando assim que acontece, já aconteceu em diversas empresas que eu atendi ao longo desses 28 anos. E aí eu vou explicar para você por que eu denominei esse vídeo de empresário com cabeça de fazendeiro. E aí já vou deixar claro que eu não tenho nada contra assim, aos fazendeiros. Aliás, já atendi empresas, agropecuárias, fazendas. Mas é porque a gente tem aqui, vou falar aqui por Minas Gerais, que é o estado que eu moro, que a maioria dos fazendeiros tem o hábito, a tradição, a cultura, digamos assim, de ter mais de um produto que compõe o mix dele enquanto empresário, o fazendeiro. E existe assim um jargão de que se ele não está ganhando dinheiro com o leite, ele ganha dinheiro com o peixe. Se na época ele não estiver vendendo muito peixe, ele ganha dinheiro com a mexerica. E foi dessa história, que é a realidade de muitos fazendeiros, não porque ele quer trabalhar dessa forma, mas pela cultura, que é assim. Mas aquele fazendeiro que já está buscando um pouco mais de conhecimento na área de gestão de negócios, ele já está começando a pensar de uma maneira um pouco diferente e trazendo o foco dele para aquele produto que realmente é rentável, que realmente tem margem e que realmente dá lucro para ele. E aí, a maioria dos empresários que eu já atendi, e aí não é somente empresa pequena, média, tem muito empresário grande. Eu já atendi empresas grandes com faturamento de mais de 100 milhões de reais por ano e que tem a mesma... O certo não é eu dizer a mesma mentalidade, mas que tem a mesma forma de pensar em relação ao mix. Primeiro que a maioria dos empresários não tem o hábito de estudar realmente o mix de produto dele e saber realmente o que é que está dando lucro para a empresa dele. Às vezes é uma empresa, por exemplo, de varejo e que tem ali no mix 10 mil itens. Só que tem vários desses itens que não giram ou que giram muito pouco na prateleira, que faz com que ele, às vezes, perca dinheiro naqueles itens. Então, para você que é empresário, empresária e trabalha no varejo, você tem uma loja no varejo, por exemplo, um pequeno mercado, um mini mercado. Então você tem ali um mix grande de frios, de carnes, hortifruti, mercearia, produto de higiene e limpeza. Então você tem um mix extenso, um mix vasto, muitas das vezes. E o que acontece? Muitas empresas não para analisar o giro de cada item. Então, faz uma conta assim, fecha uma conta do mês. Então, vou imaginar, você faturou esse mês, um exemplo, 500 mil reais e te deu um resultado final de 40 mil reais. Um exemplo, tá, gente? Então, a maioria das empresas, dos empresários e empresárias, eles fazem essa conta meio que geral. Então, faturou 500, teve custos variáveis, fixos, despesas fixas, variáveis. Alguns estudam, sabem inclusive a margem de contribuição, os percentuais de rentabilidade, mas fecha essa conta meio que geral. E aí, faturou 500, pagou tanto de imposto, custos variáveis, despesas, margem de contribuição. A margem de contribuição é que vai te ajudar a diluir a sua despesa fixa. E lá no final, o resultado, que no exemplo aqui deu 30 mil de resultado. Em cima de 500 mil de faturamento,
Então você teve aí, né, 10%, menos de 10%, você teve aí 8% de resultado, né, menos de 8% de resultado. Então, fechou a conta? A maioria das empresas fecha a conta dessa forma. Agora, o que compõe, né, esse resultado? E aí é onde você precisa começar a pensar com uma cabeça um pouco diferente. Porque às vezes é melhor você parar com determinados itens, não vendê-los, perder alguns clientes em detrimento de deixar de trabalhar com aqueles itens, mas focar naqueles itens que realmente têm giro, que realmente você tem resultado. E aí muitos desses sistemas de gestão do dia a dia, de empresa pequena e média, tem lá a curva ABC, que você consegue medir o giro de cada item do seu mix, né? Quanto tempo que ele está na prateleira, se ele está vendendo, se ele não está vendendo, as margens. Então é muito importante que você comece a olhar os números do seu negócio de uma outra maneira. Não fecha só essa conta geralzona, né? Faturamento, despesas, custos, resultado X. Estuda grupos, cria grupos. Por exemplo, se é um varejo, um mini mercado, então você tem o grupo dos produtos de limpeza, você tem o grupo da mercearia, você tem o grupo dos frios, das carnes, do hortifruti. Separa em grupos. E dentro de cada grupo, analisa realmente todos os itens daquele grupo. Porque pode ser que você tenha dentro do seu mix algum produto sequestrando a sua margem, roubando a sua margem. Ou você tem algum item no seu mix que está mantendo, que está, vamos dizer assim, suportando o prejuízo que determinados mix estão dando. Então, pensa de uma maneira mais ampla, mais elástica, estuda os números de uma forma mais dividida, distribuída e começa a tomar decisões. Eu atendi uma empresa em 2004 que era uma granja de ovos de codorna. E na época eles trabalhavam com ovo de codorna, ovo de galinha e feijão. E aí na época a gente fez um estudo, né, entramos mais dentro dos números e chegamos à conclusão de que eles deveriam parar de trabalhar com feijão e o ovo de galinha e focar só no ovo de codorna. E assim foi feito lá em 2004, e já se passaram 17 anos, eu atendi eles durante 2 anos e meio, e hoje eles são a maior empresa, né, brasileira que trabalha com ovo de codorna cozido. Mas teve o quê? Foco, filtrou, tomou decisões, que às vezes é difícil. Para o fazendeiro também. Às vezes é difícil para o fazendeiro tomar decisões. Eu vou parar com a piscicultura, eu vou focar só na tiração de leite. Ou eu vou parar com a tiração de leite e vou focar só na agricultura, só na produção de hortaliça, por exemplo. Porque o número, ele te ajuda a tomar decisões. É óbvio que faz parte, inclusive, do que eu acredito, do que eu tenho falado para vocês, de você procurar dentro do seu ser, da sua alma, algo que você realmente ama, que você gosta de fazer. Então, se você, por exemplo, é um fazendeiro e ama de paixão a parte de pecuária ou agricultura, ou os dois, trabalhe de uma forma que você realmente tenha resultados. E não um produto suportando o outro, ou um produto socorrendo o outro, ou se esse daqui na época do inverno vende, na época do verão vende. Então, ou seja, procura trabalhar, se você for um fazendeiro, procura trabalhar com a cabeça de gestão de números, de gestão de resultados, gestão de negócios. Persiga os números. Se você não tem um sistema, baixa aí o Excel, uma planilha, cria uma planilha. Se você não tem um computador, faz à mão. Demora mais, mas faz à mão. Se você não tem habilidade para isso, procura a ajuda de quem tem habilidade.
mas estuda os números, né? O que realmente está, o que está dando lucro e o que está dando prejuízo, porque na hora que você fecha esse número geralzão, faturou 500, sobrou 30, esse número 30, me atende, 30 mil de lucro, tá maravilhoso. 8% de lucro, tá maravilhoso. E às vezes tá realmente, né? Mas de repente você poderia estar faturando, ao invés de 500, faturando 300 e lucrando 70. E aí você precisa fazer essa conta. E essa conta não é só para quem tem um comércio, para quem está no varejo, né? Para quem está ou na indústria. Essa conta vale também para os prestadores de serviço, porque tem muito prestador de serviço que tem um mix muito grande de serviço e ele pode rever isso também. Eu atendi um empresário que trabalhava com venda de tecidos há uns 10 anos atrás e ele trabalhava Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro ele trabalhava 6 dias no mês e os outros 24 dias ele trabalhava em Belo Horizonte. E aí eu sentei com ele, fizemos um diagnóstico e chegamos nos números. E aí eu sentei com ele e falei, olha, esses 6 dias que você trabalha no Rio de Janeiro, você consegue ter de venda, né, que te gera de comissão, 50 mil reais. Por que você não fecha o escritório de Belo Horizonte, trabalha 6 dias no mês no Rio de Janeiro, os outros 24 dias você vai para o Minas jogar tênis, e ganha lá seu dinheiro no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, esses 6 dias, está suportando, bancando os 24 dias de Belo Horizonte. E aí ele virou para mim e falou, não, mas eu queria que o escritório de Belo Horizonte também desse certo. Aí entra o lado humano, entra o lado, às vezes, da vaidade, né? Entra o lado das mazelas humanas. E aí ele acabou mantendo o escritório de Belo Horizonte, e eu atendi ele durante uns 3 anos, mais ou menos, e sempre era a mesma história, o Rio de Janeiro bancando Belo Horizonte, o Rio de Janeiro bancando Belo Horizonte. E aí depois, ele seguiu, né, a empresa dele seguiu, eu perdi contato, então eu não sei hoje como que ele está. Se ele continua trabalhando da mesma maneira, o Rio de Janeiro bancando Belo Horizonte, ou se ele já fez Belo Horizonte dar certo, né, para poder equilibrar essa conta com o Rio de Janeiro, ou se ele largou Belo Horizonte e continuou trabalhando 6 dias no mês no Rio e os outros dias tomando sauna e indo para o clube. Né, eu estou fazendo assim uma alegoria mais para você entender que tem coisas que acontecem também com os prestadores de serviço, com os comerciantes, com os representantes, não necessariamente só quem tem uma loja, quem está no comércio, né, com uma loja aberta. E isso vale também para você que trabalha com venda pela internet. Fique muito atento ao seu mix, fique muito atento àquilo que te dá resultado, àquilo que está roubando, né, sequestrando as suas margens dentro do seu negócio, porque de repente se você tem um mix muito grande, é bom que você faça esse cálculo. Eu tenho um cliente que eu atendo há muitos anos, que opera no Ceasa, né, de Contagem, e que tem também um mix muito grande. E a gente ainda não conseguimos entrar muito nessa questão, né, dos resultados de cada item do mix. Eu sinto que tem uma resistência, sim, mas eu sinto também que tem empresas que são mais, tem empresários, né, que são mais ligados, né, nos números, empresárias, né, que são mais atentas a essa questão dos números, dos resultados, né, consegue identificar mais e consegue focar, consegue ter um foco. E normalmente isso dá muito resultado, viu, gente? Você analisar os números. Eu dei consultoria para as revendedoras Skol de Belo Horizonte, Contagem, isso lá em 1994. Imagina, tem quase 30 anos atrás. E na época as revendedoras Skol aqui de Belo Horizonte trabalhavam com bebida quente, com água, cerveja e refrigerante. E eu lembro que a gente sentou na época, fizemos um estudo completo assim de roteirização, de custo, de
margem de contribuição, e aí na época eu sugeri que eles parassem com bebida quente, e foi isso que eles fizeram. Pararam com bebida quente, que é cachaça, licores, conhaques, e seguiram só com cerveja, água e refrigerante. E aí quando você tira determinados itens do seu mix, você dispensa mão de obra, você reduz ativos, você reduz máquinas, equipamentos, né, caminhões, porque o seu mix fica mais, né, enxuto, mais estreito, e aí você também reduz a sua venda, mas você reduz custo e de repente o seu resultado até melhora. Você fica com um resultado melhor, né, mais interessante. Então eu convido você que é empresário e empresária, mergulhar mais aí na realidade do seu mix, dos seus números. Se você tem uma empresa de prestação de serviço, fique muito atento também a esse mix. Faz conta, gente. Se você não sabe, ou não tem habilidade, ou não gosta, contrata quem tem habilidade, contrata uma boa consultoria, um bom contador, um bom economista, um administrador, alguém que domina mais esses números. Senta, põe no papel, faz conta. Né? Você tem um mix aí, 10 mil itens. Senta, faz conta, divide por grupos. E aquilo que não foi interessante, ou você trabalha para aquilo passar a ser interessante, ou tira do mix. E aí com isso você vai ficar com o mix mais enxuto, com o foco mais definido. Então isso eu acho que vai te ajudar bastante. Você sair, né, desse paradigma, dessa cabeça, né, que eu chamei de cabeça de fazendeiro, de você... Ah, não estou ganhando dinheiro com leite, eu ganho com peixe, eu não estou ganhando com peixe, eu ganho com mexerica. E aí fica aquela conta de, né, que a gente chama na linguagem popular, aquela conta de padeiro, aquela conta bem grosseira. Faturou X, sobrou Y, e aquele Y que sobrou ali te atende. Mergulha mais nos números, mergulha mais nessa curva ABC, vê o que está girando, né, o que não está girando, para você começar a ter um outro tipo de relacionamento com o seu negócio e trabalhar de uma maneira mais assertiva, né, pesquisando mais os números, apurando mais, né, fazendo conta realmente, porque senão o grande resultado ali ele pode ser interessante, mas talvez ele poderia ser muito mais interessante se você apurasse mais. Igual um músico que tem um ouvido bom para música, você que é empresário, empresária, você precisa ter essa sensibilidade melhor com os números do seu negócio, para você saber realmente o que está dando lucro, o que está dando prejuízo, né? Fazer um geoprocessamento, dividir por grupos e apurar cada grupo e saber. Ah, então, desses 30 mil aqui que sobrou de lucro, X% veio, né, no caso do exemplo que eu dei, que é do mercadinho, do varejo. Então, desses 30 mil, 12 mil veio de lucro da venda de carnes, 6 mil veio de lucro de material de limpeza, 2 mil do hortifruti. Você precisa compor o seu lucro, saber de onde que ele veio. Porque aí você fala, opa, eu preciso trabalhar melhor o hortifruti, ou eu preciso trabalhar melhor as carnes, ou eu vou parar com o hortifruti, vou trabalhar de uma maneira diferente, ou eu vou trazer um parceiro para poder trabalhar o meu hortifruti e eu vou focar só na parte de carnes, né, no açougue, no produto de limpeza. Então, faz conta, põe no papel. Não vai tocando o barco, caminhando e tocando o barco, não, parecendo uma música. Para, analisa os números, analisa os resultados, para você saber se aquilo está sendo interessante ou não, ok? Então, só para a gente poder finalizar esse vídeo, é importante você começar, então, investigar o seu mix, criar grupos, para você saber o que compõe o seu lucro, ou o que está te dando prejuízo, caso você não esteja tendo lucro,
é importante você começar então a analisar, né, a venda, curva ABC, o que está vendendo, qual que é o ritmo de venda daquele item, se ele fica parado na prateleira, se ele gira muito rápido. Então, enfim, é você entrar nos números do seu negócio e, caso você não tenha habilidade ou conhecimento, procura quem tem, para poder te ajudar a mergulhar nos números e te falar, olha, esse item do seu mix, ou você para, ou você trabalha eles de uma outra maneira, porque eles estão te dando prejuízo. Eles estão sequestrando a sua margem, estão roubando o seu resultado. Ok? Então, eu agradeço a todos que estão vendo os vídeos do canal. Tem vários vídeos no canal sobre autoconhecimento na gestão do eu, na gestão da família, na gestão dos negócios, que era o foco desse vídeo de hoje. Compartilhe ao final com seus amigos, com suas amigas, deixe seu like, se inscreva no canal. Todos os dias tem vídeo no canal, então se inscreva no canal para você receber as notificações e assistir os vídeos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e muita paz.